Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiano Moura, eu sou um especialista e consultor de pós-produção, e aqui nesse vídeo eu vou mostrar para você como funciona a superfície de controle da Blackmagic Design. Essa aqui que eu tenho na mão é um mini panel e a gente vai ver como é que funciona. Então, o que eu quero que você entenda primeiro aqui sobre o mini panel? Você tem aqui os 3 anéis, né, que são os anéis de luz, dentro dos anéis de cor. Aqui em cima a gente tem botões para zerar o que a gente fez, e aqui mais acima a gente tem os ajustes rápidos, tá bom? Aqui do seu lado direito é onde a gente vai usar para navegação, e então vou mostrar alguns exemplos, e conforme eu for mostrando os exemplos, vocês vão entender melhor o que cada coisa vai fazendo. Então eu estou parado aqui no meu primeiro clipe, e primeiro eu vou te dar uma demonstração sobre luminância, tá? Então eu vou pegar aqui esse anel da esquerda, que representa o lift, e eu vou começar a rolar ele, e é uma opção que eu tenho então para poder ver a imagem e me concentrar na imagem. A principal diferença de você fazer com o mouse ou com uma superfície de controle é que com o mouse você está mais olhando ele do que a própria imagem. Quando você tem a superfície de controle, você se concentra muito mais o seu olhar nos scopes e também na imagem. Outra vantagem que a gente tem aqui é que, como eu tenho 2 mãos, né, eu posso pegar, ajustar aqui o lift e ao mesmo tempo ajustar o gain. Então fica muito mais fácil de eu encontrar os 2 pontos olhando a imagem do que se eu tivesse com o mouse, primeiro fazendo lift, depois fazendo gain. Aí volta no lift, volta no gain. Pensa que com o mouse é como se você tivesse um dedo. Quando você está na superfície de controle, você tem sempre 2 opções para mexer ao mesmo tempo. Agora que eu estabilizei a luminância aqui do lift e do gain, eu posso vir aqui e completar com o gamma e achar o ponto ideal aqui para essa imagem. Agora o que eu vou fazer é uma demonstração na parte de cor. Na parte de cor, no software a gente chama de Color Wheels, aqui na mini panel a gente chama isso de um trackball, tá bom? Ou os discos, né, em português, e aí a gente pode pegar aqui e ajustar a cor para onde a gente quer. Então eu vou deixar aqui um pouquinho mais laranja, ao mesmo tempo no lift eu vou tirar a laranja, e aqui no gain também. Ok. Então, esse exemplo, na verdade, foi mais didático, eu não estou buscando nada muito específico, é só para vocês entenderem essa ideia de você poder sempre segurar 2 coisas ao mesmo tempo e ir compensando uma com a outra. Isso ajuda muito, é muito, muito mais rápido. Agora eu quero que vocês entendam essa parte superior. Essa parte superior também é interessante. Onde está escrito aqui RGB, é uma maneira de você pegar e zerar só a cor. Não vai mexer na luminância. Se eu clicar aqui no lift, dá uma olhada lá na interface, zerou. Outra coisa que eu posso fazer é zerar só a luminância. Então, se eu for aqui no Level, eu posso pegar e zerar a luminância do gama. Vou pressionar, zerou também. Então, isso também é importante de você pensar. No software a gente tem como zerar a cor, é só dar 2 cliques. Mas você não tem como zerar a luminância. Não tem um controle de zerar a luminância, mas com a superfície de controle você consegue. O terceiro botão que eu não mencionei, aqui o All, é o botão para zerar os 2. Então eu vou pegar aqui o Gain, apertei e aí zerou tudo, tá bom? Então se eu apertar All, apaguei tudo de uma vez só e aí vocês vão ver aqui como rapidinho eu consigo estabilizar exatamente como eu prefiro essa imagem. Aqui tirar um pouco de laranja, aqui fugir um pouquinho do magenta e aqui também. Pronto. Agora vamos falar um pouquinho então de navegação, como é que a gente vai passar para os próximos clipes e continuar mexendo. Agora então a gente vai chegar nesta área aqui da direita. Essa aqui é o principal setor para você mexer em navegação. Você tem um play aqui para frente, stop, aqui você pode voltar e stop. Ok. Acima está escrito aqui Preview Clip, Next Clip. Então você vai poder passar de corte em corte com esses 2 botões aqui. Então eu vou passar aqui para o corte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais acima você tem aqui uma função chamada Next Frame, Previous Frame. Então aqui é para você andar de frame em frame e um corte. Tá? Então aqui a gente pode achar o melhor frame para andar com ela. E tem um truquezinho aqui, se você mantiver pressionado, ele vai direto para o último frame ou direto para o primeiro frame. Deixa eu te mostrar. Ó. Vou segurar aqui o Next Frame. Foi para o final. Agora eu vou segurar aqui o Previous Frame. Foi para o início. Esse terceiro setor aqui a gente não está usando Next e Previous Node, tá? Como a gente está usando só um Node, por enquanto a gente não está usando, mas já a gente vai chegar lá. Então você que está olhando a interface, né, do DaVinci, você deve ter visto ali, eu mexi no Lift, Gamma, Gain, e eu ainda não mexi no Offset.
Deve ter ficado curioso com isso. Deixa eu te mostrar como é que isso é resolvido aqui no mini panel. Quando você quer usar a área de offset, a gente tem uma área aqui em cima. Essa área aqui, offset, eu pressiono, vai ficar ativado e o offset aparece aqui do meu lado direito. Deixa eu te mostrar. Vou descer aqui um pouquinho para essa moça. Beleza. Vou tirar também um pouquinho de cor. Legal. Fugir um pouquinho do laranja. Muito bom. Então, para que vai servir aqueles outros dois? Deixa eu te mostrar. Esse primeiro aqui vai virar o seu controle de temperatura. Mais frio, mais quente. Esse segundo aqui vai virar o controle de tint. Então aqui eu vou colocar mais verde ou vou colocar mais magenta. Bom, como eu não quero nenhum desses dois, eu zero aqui, all, zero aqui, all, e tá ótimo. Só tirar aqui um pouquinho da temperatura já me satisfaz. Então você vê que mesmo que você não tenha todos os controles na mão, é tudo a um clique de distância. Clicou, chegou na área e aí você ajusta. Então agora vamos fazer mais um exemplo, vou pegar aqui algum outro clipe, só para a gente ver isso com mais fluência. Vou pegar aqui, primeiro navegar, vou voltar aqui para esse clipe 3, pronto. Estou vendo que eu preciso ajustar o offset primeiro, então eu aciono aqui, o meu já está acionado, ajusto para achar um bom meio termo, desligo ele e agora vou dar o último toque aqui no material. Aqui pode ser mais escuro, aqui também, e aqui mais para cima. Legal. A imagem ainda parece meio alaranjada assim, então vou apertar aqui Offset de novo e vou usar aqui a temperatura para suavizar isso aqui um pouco. Pronto. Quando você termina de fazer a correção de cor, provavelmente duas coisas você vai querer fazer. Ligar e desligar para comparar, e você também vai querer ver em tela cheia. Então deixa eu te mostrar isso aqui como é que funciona. A gente vai chegar agora nesse setor aqui, que é o setor com ferramentas diversas. Então a gente tem aqui Undo, Redo, dá para salvar um Still, ligar Loop, e aqui esse último botão do canto é o Disable. Então aqui eu vou usar para comparar o que eu fiz, Enable, Disable. E no caso para ver em tela cheia, a gente vai aqui no Offset, lembra nessa área aqui do Offset? Eu vou usar o da direita, Viewer. Tá? O Viewer é a sua maneira de ver rapidinho em tela cheia. E aqui a gente dá de cara com mais uma vantagem de você usar um mini panel. Se você só tem um monitor, você pode trabalhar com ele em tela cheia, porque os controles você vai usar aqui no mini panel. Vou te dar um exemplo. Então aqui eu vou voltar aqui um pouco o meu tint, desligar o offset, descer mais um pouquinho o lift, abrir um pouquinho aqui no gain e tá feito. Então agora eu vou desligar o viewer e voltamos à nossa interface normal. Se você já usa legal, né, a parte de correção de cor do DaVinci Resolve, você deve conhecer também uma alternativa aos Primary Color Wheels, que são os Log Wheels. Então a gente também pode usar eles aqui com o Mini Panel. Deixa eu te mostrar. A única diferença é que a gente vai pressionar esse botão aqui. Esse botão vai levar o teu conceito ali de Primary Color Wheels. Quando eu pressionar, você vai ver na interface agora está escrito Primaries Log Wheels. Então eu vou dar um exemplo aqui em algum clipe onde seria muito útil. Vou apertar aqui Next Clip. Pronto. Para essa imagem seria muito bom. E beleza, você que não conhece a diferença dos dois, eu te explico rapidinho. Primeiro a gente trabalhou com Lift Gamma Gain, que é mais abrangente, deixa a imagem mais natural. Mas no caso eu vou usar o Log Wheels, porque o Log Wheels trabalha de forma mais específica, só nas partes mais escuras, médias e claras. Então é melhor em alguns casos, quando você precisa de sutileza e alguma coisa bem específica. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou pegar, subir primeiro aqui o meu Gamma. Vou subir também aqui meu Gain. E aqui eu quero que você preste atenção no Shadow. Tá vendo como o Shadow mexe só aqui no final? Né? Então é uma maneira de eu mexer nas partes mais escuras da imagem, né, com mais detalhamento. Então o que eu faria aqui? Eu primeiro ficaria de fora do Log Wheels, subiria aqui todo mundo. Pronto, aqui no Gamma. Agora eu ligo o Log e vou descer o Shadow. Então aqui eu consigo começar a revelar aquela parte escura que não estava aparecendo, tá? Mais uma vez, vou exagerar um pouquinho para você perceber. Desliguei o Log Wheels, subi o Gamma. Pronto. Dá uma olhada lá no Scope, o que vai acontecer quando eu voltar no Log Wheels e descer aqui os Shadows. Então aquela informação que estava toda comprimida nas partes mais escuras da imagem, agora começou a ser revelada. Vou ligar e desligar para você ver melhor. Dá uma olhada aqui, ó, vou apertar aqui o Disable. Aqui. E aqui, Enable.
Então o que você deve ter percebido, né, que com o Log Wheels eu consegui abrir um pouco mais as informações que estavam todas comprimidas ali nas partes escuras da imagem, nos shadows, tá? Deixa eu ligar e desligar para você ver melhor. Então aqui, ó, de novo, ó, Disable, eu vou apertar, desliguei. Enable, voltou a aparecer. Mais uma vezinha. Disable, Enable. Legal. Agora eu vou te mostrar o outro setor aqui, que são os botões de ajustes rápidos, né, que eu costumo chamar. Na parte aqui de cima, você tem todos esses controles aqui, que são muito similares ao que você vê aqui na interface. Vou te mostrar com o mouse, ó. Essa área aqui, ó, Temp, Tint, certo? Você também vai encontrar na interface. Então deixa eu tirar meu mouse de perto. Eu vou desligar a função de Log, para poder voltar no Primary Color Wheels, e vou procurar um clipe para mexer. Então aqui, ó, Preview Clip, vou voltar, 1, 2, vou fazer nesse aqui do cavalo, que ainda não foi usado. Então agora vamos fazer mais uma correção, usando só essa parte superior. A gente consegue mexer aqui só em luminância, que é diferente daqui que mexe luminância e também mexe no RGB ao mesmo tempo. E aqui tem uma área de contraste, que é a que eu vou usar para começar. Então eu vou pressionar aqui o botão de contraste, ou melhor, né, rotacionar, pronto. E aqui eu tenho o controle do pivô. O contraste e o pivô sempre andam juntos. Então, quando eu puxo para cá, ó, para cima ou para baixo, a gente está definindo, né, em que ponto que você quer colocar o pivô para que ele coloque material mais para cima ou material mais para baixo. Essas informações, né, que você quer deixar mais claras ainda, ou as informações você vai colocar mais para baixo ainda. Então, de novo, Mini Panel, 2 mãos, ajusta aqui, ó, contraste, e ao mesmo tempo, com a mão direita, estou tentando definir o pivô. Aí eu pego mais leve no contraste, ajusto o pivô. Fica muito mais prático, né, de você fazer os dois ao mesmo tempo. Eu gosto da imagem do jeito que tá, mas eu vou experimentar aqui um pouquinho desses controles que mexem só em luminância. Ali no cavalo me parece claro demais, então eu vou mexer só aqui no Gain. Ele vai reduzir aqui, sem mexer tanto na saturação das cores. Talvez subir um pouco o gama e ficar compensando aqui os dois. Então, de novo, 2 mãos. Tiro aqui, aumento aqui e tento achar um bom meio termo. Pronto. Agora chegou aquela hora, né, de você ligar e desligar, ver se você gostou ou não. Então, de novo, aqui, ó, botão direito, Disable. Pronto. Se você não gostou, vamos zerar a parte de luminância que eu não gostei. Vamos imaginar isso. Então aqui para você zerar é muito fácil. A gente clica, porque isso aqui também é um botão que você pode apertar para zerar. Ó. Cada vez que eu estou apertando, está zerando, tá bom? Vou fazer mais um exemplo aqui no contraste, só para demonstrar. Consegue ver? Ok, deixa eu refazer ele. Legal. Então agora vamos explorar mais alguns controles ali daquela área direita. Aqui nessa parte onde eu falei que tem múltiplas ferramentas, a gente tem aqui um botão Grab Still. Então o Grab Still vai permitir eu apertar e rapidinho salvar ali um still desse material. Esse vai ser um dos únicos momentos que realmente eu vou precisar usar o mouse e o teclado, não tem jeito, para poder dar nome aqui nesse still. Então vou pegar meu mouse, corro para esse lado esquerdo, clico, vou dar aqui então Change Label, eu vou chamar isso aqui de Ref, referência. Pronto, então imaginando que a gente queira fazer um match, ou seja, fazer uma correspondência de planos aqui com outro clipe, tentar deixar os dois bem parecidos, como é que a gente faria isso? A gente vai navegar para o clipe que a gente quer trabalhar, vamos supor que seja o 4, tá bom? E para ativar a função de wipe, para dividir a tela e você poder ver os dois, eu vou usar aqui, debaixo do Grab Still, você vai encontrar aqui Play Still. Play Still, na verdade, não é para dar play nem nada disso, é para dividir a tela, tá bom? Então aqui eu poderia começar a trabalhar e tentar chegar aqui na mesma cor. Pegar, puxar para cá, um pouquinho mais quente e chegar na cor que eu quisesse. Beleza, então o match, né, o casamento dessas duas cenas eu vou deixar para você como se fosse um dever de casa. Eu vou aqui nesse vídeo só continuar mostrando como funciona o Mini Panel, tá bom? Então aqui eu tenho em cima uma opção aqui, Reset, para eu zerar tudo. E eu tenho também um undo. Então qualquer coisa que eu fiz errado e tal, até onde eu achei que fui bem, eu aperto undo uma vez, vai começando a voltar os passos. Ou do lado eu tenho o redo, para ele para frente. Se eu desistir de tudo, reset aqui, tirou tudo.
é melhor fazer isso, né, esse reset, do que você ter que sair apertando aqui all, apertar aqui em cima e desligar tudo que você fez, entendeu? Então eu vou vir aqui, desligar aqui o Play Still, né, essa divisão de tela. Pronto. Vou procurar aqui algum outro clipe com essa função aqui, Next Clip. E agora eu quero explorar com vocês a parte superior. A gente tem aqui essa parte superior aqui que é exclusivo do Mini Panel. A bem da verdade, tudo que eu te mostrei até agora, você poderia ter feito com a Mini Panel, que é essa aqui que eu estou usando, ou com a Micro Panel, que é uma menor. A Micro Panel é só daqui para baixo. A Mini Panel te dá esse outro acesso a essas outras funções aqui. Então vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. A gente tem aqui a área de Primaries. Aqui eu posso mexer com RAW. Aqui eu posso botar curvas. Posso mexer aqui em Qualifier, janelas e assim por diante, tá? Então basicamente o que você ganha com a Mini Panel é uma opção de poder trabalhar melhor com correção secundária. Tem muitas outras coisas, mas esse é o motivo principal de alguém querer comprar a Mini Panel e não o Micro Panel. Então primeiro eu vou voltar aqui para o Primary, porque você já tinha me visto mexendo aqui nos Wheels, mas aqui no Mini Panel você também pode mexer o que seria a parte dos bars, as barras, né? Então eu poderia puxar aqui só vermelho, só verde, azul, luminância, tá? Que é como aqui no software, vou apertar aqui com o mouse para você ver, como se fosse essa área aqui, ó. Então com a Mini Panel você mexe com essa área aqui embaixo e ao mesmo tempo, você também pode mexer em Primary Color Bars, se você quiser alguma coisa específica aqui em cima. Você tem os dois ao mesmo tempo, tá bom? Vou voltar aqui nesse principal. E o que eu quero trabalhar com vocês um pouquinho agora são as curvas, tá bom? Então eu vou apertar aqui, curvas. Vou acessar aqui um clipe anterior. Pode ser esse aqui. E vamos ver como é que funciona essa área de cima. Você vai perceber que aqui eu tenho vários botões e pequenininho aqui, eu não sei se vai dar para ler no vídeo, tem porcentagem, 0%, 20, 40, 60, 80 e 100. Então são pontos fixos para a gente ajustar. Se eu pegar aqui e puxar esse para baixo, eu vou estar gerando contraste aqui nesse segundo setor, que seria 20%. E agora aqui eu vou colocar 80%. De novo, lembra sempre o conceito de você usar duas mãos ao mesmo tempo. Então, para definir esse tipo de contraste aqui, fica muito fácil se você mexer em dois ao mesmo tempo. Seguindo em frente, né, com a parte de curvas, eu vou te mostrar como é que você vai desconectar o RGB e vai poder mexer nas curvas individualmente. Então aqui a gente já conheceu a parte inferior e agora a gente vai chegar na parte superior. Aqui você vai encontrar alguns botões para você acessar uma visão expandida da parte de curvas. Então, por aqui está escrito Custom, em cada uma deles vai ser outra curva. Hue versus Hue, Hue versus Saturation, Hue versus Luma e assim por diante. Eu vou voltar aqui para o Custom e eu quero que você preste atenção lá no último botão. Se eu vir aqui para o último botão, não sei se vai dar para ler no vídeo, está escrito Tools. São as ferramentas extras que você tem para ajustar. Quando eu aperto aqui no Tools, eu tenho aqui a opção de Gang Channels. Gang é essa função de manter tudo unificado, né? Essa correntinha, né? Vou deixar vinculado. Então eu vou pegar aqui o Gang, vou desligar, e agora aparece aqui para mim se eu quero mexer na luminância, no canal vermelho, verde ou no azul, tá? Então no meu caso, nesse vídeo, me parece meio magenta, então eu vou voltar aqui para o verde. No meu caso eu vou usar o verde, não é porque eu quero verde, mas como a imagem está muito magenta, a gente compensa ela acrescentando verde. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar aqui os controles centrais, que são os mais importantes aqui para a imagem, no meu caso aqui ó, em 40%, e eu vou subir. Estou acrescentando verde. Mais uma vez aqui no de 60%, também vou compensar aqui um pouco. E pronto. Vamos ligar e desligar. Aqui ó, Disable. A princípio eu vou parar por aqui, eu não vou ser muito criterioso porque eu não estou muito preocupado com as cores, estou mais preocupado que você conheça a superfície de controle, tá bom? Então vou procurar simplesmente um outro clipe e vou te mostrar outras coisas. Então eu vou voltar para o clipe anterior aqui, vou apertar aqui o Preview Clip, pronto, voltei para o clipe 1 e eu quero trabalhar um pouquinho naquele portão do fundo. Então o que eu vou fazer é usar as outras curvas, eu vou usar o Hue versus Hue para poder mudar a cor daquele portão e depois vou usar Hue versus Saturation para tirar a saturação daquela certa cor. Então eu vou vir aqui no Back, né, porque a gente está naquela área de Tools, por aqui eu posso voltar para a opção anterior, pronto, voltei para a parte normal das curvas e eu tenho aqui todas elas.
Hue versus Hue é a primeira que eu vou usar para a gente tentar escolher a cor ali do portão e mexer. Aqui eu tenho a cor ciano, que é mais ou menos o que eu estou procurando. Eu posso subir e descer, ó, para ver se realmente faz efeito. Até parece que fez um efeito legal aqui, né? Dá para perceber que está atuando aqui no ciano. Eu posso zerar quando eu pressiono, e agora eu vou fazer a mesma coisa com o azul. Vou subir e vou descer, vou ver onde é que faz o melhor efeito. Ok. Vai acontecer de, às vezes, você fazer esses ajustes e falar, caramba, não é nenhum nem outro. Às vezes é algum ponto no meio dos dois. Então, vou fazer o seguinte, eu vou manter o azul, que eu não acho que tá ruim, não. Mas eu vou vir aqui, ó, nesse último botão, o Input Hue, é o que vai permitir você ajustar para a esquerda ou para a direita e encontrar o ponto ideal para fazer o ajuste. Então, beleza. Mudei aqui a cor do portão, que seria meu exemplo aqui, e agora eu vou acrescentar outras curvas. Do meu lado direito aqui, depois do Hue versus Hue, eu tenho aqui Hue versus Saturation. Vou selecionar e vou na mesma cor azul e vou dessaturar um pouquinho para não ficar tão artificial assim. Ainda posso aqui no Hue versus Luma e talvez tirar um pouco da luminância. Beleza. Agora eu vou por fim aqui no Luma versus Saturation e aqui eu vou fazer mais um último ajuste, tentar dessaturar um pouquinho essas imagens aqui mais claras, tá? Então tô dessaturando aqui. Como você tá vendo ali no gráfico, né, ele tá atingindo tudo, então o que eu costumo fazer é o seguinte, nesse anterior, né, eu mexi no Highlights, no anterior eu aperto aqui um botão, ó. Pronto. Aí eu encontro aqui esse ponto, encontro aqui o do Shadow, e aí eu posso restaurar um pouquinho aqui da luminância e da saturação que eu fiz aqui. Tá ótimo, então as curvas a gente já conseguiu ver direitinho como é que funciona, tá na hora então de pensar como colocar Power Windows usando Mini Panel, dá para fazer também. Então eu vou navegar aqui para o clipe que me interessa, tá aqui ó, Next Clip, vou navegar até o clipe da moça, aqui número 6, perfeito, e eu vou até fazer isso primeiro com o mouse, vamos contabilizar comigo, um clique para chegar na janela, outro clique para ativar, um terceiro clique, então, para posicionar. A gente poderia fazer assim. Vou voltar tudo. Dessa vez vou fazer até direto com o Mini Panel. Aqui, ó, tem um Undo, Undo, Undo. Pronto. E eu vou fazer isso mais agora, tudo com o Mini Panel e vamos ver a diferença. Então, primeiro, eu deveria ter criado um Node novo. Então, vai ser bom para eu aproveitar e mostrar isso para vocês. E aqui nós temos a área de Nodes. Tá bom? Aqui é onde você vai começar a criar mais Nodes no seu material. O que eu quero aqui no momento é o serial. Aqui, ó, vou apertar aqui o primeiro, criou um segundo node, e nesse segundo node eu poderia sair mexendo cor, contraste, o que for. Agora, olha só que legal. A gente tem aqui embaixo um node mais linear. Aqui está escrito node mais circle. Então, o que que faz aqui? Ele cria um node e também já coloca um Power Window para você num único clique. Então eu vou vir agora nesse aqui, ó, nesse quinto botão. Presta atenção, ele cria o node e o círculo já está lá para mim com um único clique. Agora eu vou só reposicionar. Aparece aqui todos os controles que eu preciso. Tamanho, pan, zoom, tá? Então eu vou simplesmente puxar aqui para a esquerda, ajusto aqui o tamanho. Eu preciso seriamente de mudar o aspecto, tá aqui nesse botão. Vou mudar aqui o aspecto, diminuir o tamanho, tudo meio que ao mesmo tempo, tá vendo? E posicionar aqui, então, um pouquinho mais para baixo. Pronto. Acho que isso aqui vai ser suficiente para demonstrar para vocês. Agora que eu já tenho tudo mais ou menos selecionado, eu vou aqui mexer um pouquinho no contraste, vou trazer um pouquinho mais de luz para ela, talvez aqui usar o Mid-Tone Detail para você poder deixar mais suave ali a pele dela. Legal? E para finalizar isso, assim, o que eu provavelmente vou precisar é mexer um pouco aqui do aspecto, aqui suavização da máscara para não ficar muito aparecendo, né, esse Power Window. E para isso parar de aparecer, né, não aparecer na interface gráfica ali aquele controle, aquele círculo, eu vou simplesmente aqui mudar de área. Em vez de usar o Window, eu vou, por exemplo, para as curvas de novo. Pronto. Isso é suficiente para que aquilo saia da frente, tá? E aí eu posso fazer a correção de cor só naquele trecho. Então, seguindo em frente aqui, eu vou te mostrar como fazer o tracking desse material, tá bom? Eu vou aqui, ao invés de usar a área de curvas, eu estou vindo para baixo, onde está escrito Tracker, tá bom? Vou pressionar esse botão
super fácil, voltou a aparecer a janela ali, se você quiser fica à vontade para continuar mexendo, e no meu caso eu quero simplesmente fazer o tracker. De novo a gente vai usar esse setor de cima. Você vai ver aqui no visor, tracking para trás, para frente, para parar. No meu caso eu só preciso de um tracking para frente, então apertei e está feito. Então, para parar de aparecer isso na minha interface, eu aperto aqui de novo nas curvas, só para não aparecer aquela marcação, e eu posso ligar e desligar com esse controle aqui. Você já sabia disso, né? Então, tá aqui, só trouxe um pouquinho mais de informação de luz para ela, para ficar um pouquinho mais claro, né? Só lembrando, né, aqui eu não estou focado tanto em correção de cor, tá bom? Recomendo vocês darem uma olhada nos nossos vídeos de treinamentos também na parte de correção de cor. Aqui meu foco é mais que vocês entendam o mecanismo da superfície de controle, tá bom? Então o que a gente fez até agora? Já fizemos curvas, já mexemos com janelas, né, com os Power Windows e fizemos tracking. O que é o outro item muito importante de correção secundária que a gente usa? É o Qualifier. Então vamos ver como é que a gente vai mexer isso aqui com a superfície de controle. Então eu tenho aqui uma área escrito Qualifier, tá? Tá aqui as ferramentas de correção secundária, já falamos sobre isso. Pronto. Agora eu vou buscar aqui qual clipe que eu quero trabalhar com essa função aqui de baixo. É o clipe 4 que eu vou trabalhar. E a minha ideia é fazer um qualifier no céu. A gente não tem como pegar o mouse e clicar lá, mas a gente pode estabelecer qual é a área de luminância, de saturação e de hue que a gente vai trabalhar. Vamos dar uma olhada aqui. Então aqui eu tenho no hue, center, width, soft, symmetry, seria a parte superior, e depois saturation. E cadê a luminância? Tem sempre um terceiro item, tá? Então agora vai ser a última área que eu vou te mostrar do mini panel. Você tem esses botões aqui para navegar entre as páginas. Presta atenção aqui no visor. A gente tem aqui 4 bolinhas abaixo da palavra hue. Então significa que a gente tem outras páginas com mais informação para a gente pesquisar. Eu tenho 4 páginas. A gente usa essa opção aqui, a gente vai usar esse botão para navegar entre as páginas. Então eu tenho Hue Saturation. Quando eu pressionar aqui, agora a gente conseguiu descobrir o terceiro setor de luminância. Então o que eu preciso fazer na luminância? Eu quero me livrar de tudo de luminância que seja muito escuro. Manter só o que é claro, que no caso é o céu. Então eu vou pegar aqui esse primeiro controle, eu vou ir puxando, e você está vendo lá na parte de baixo a luminância aumentando ali o ponto de corte das áreas escuras. Você não vai chegar a ver nada acontecendo na tela. Para você ver alguma coisa acontecendo na tela, é legal você ligar o Highlight. O Highlight é esse botão daqui, do seu lado direito, você vai encontrar o Highlight. Pronto. E agora com ele ligado, quando eu continuar andando, você consegue ver os elementos indo embora. Os elementos mais escuros estão indo embora e vai sobrar só o céu, basicamente, ó. Pronto. Aqui a gente pode suavizar também um pouquinho, não ficar tão marcado. E as próximas páginas são páginas de ajustes finos. Se eu chegar aqui e apertar mais uma vez, a gente vai encontrar o Matte Finesse, que é aquela parte na interface onde você ajusta Clean Black, você ajusta o Clean White, ajusta o Blur, ajusta Denoise, tá tudo aqui também embaixo. Então eu vou usar um pouquinho do Denoise, vou usar um pouquinho aqui do Clean Black e um pouco de Blur. Pronto, então eu vou voltar aqui, vou apertar Home, vou desligar a função Highlight e aí vamos trabalhar um pouquinho nesse céu. Aqui na função Highlight eu desligo, pronto. Vou escolher qual é a ferramenta que eu vou trabalhar, no meu caso, próprio Primaries, e agora eu vou mexer um pouquinho nesse céu. Eu vou tirar aqui um pouco de luminância, estou tirando a luminância, e agora eu vou escolher a cor um pouco mais azulada. Legal. Mais uma vez, ligar e desligar aqui. Então tá ótimo, a gente já viu os principais recursos de correção secundária, né? Que são as curvas, depois as janelas e depois o Qualifier. Beleza. Eu só quero mostrar mais um pouquinho com relação ao gerenciamento de nodes, o que você pode fazer. Então aqui, vocês já viram que a gente cria nodes, certo? Então vou criar só mais alguns aqui, ó, um em série. Aqui do lado eu vou criar um em paralelo. Só mesmo para vocês verem como navegar entre os nodes. Vocês lembram que aqui eu falei que era a área de navegação. Navegamos por clip, navegamos por frame, e se você tiver muitos nodes, você também vai navegar por nodes. Então eu vou pressionar aqui no meu, ó, Next Node. Quando eu pressionei, foi lá para o primeiro, Balance. Foi para o segundo agora, foi para o terceiro.
Ok? Então, com isso, você já consegue ter uma boa navegação também, pode continuar usando seus nodes, pode mexer, ir e voltar, super tranquilo, direto aqui com o Minipanel. Bem, então agora eu quero te mostrar como funciona o sistema HDR, né, do DaVinci 17. Vamos ver como é que a gente usa isso aqui no Minipanel. Então, para acessar a área de HDR, a gente não vai ver nada escrito aqui, porque isso é uma função mais nova que foi implementada, mas a gente tem essa área User. Essa área User vai aparecer coisas que você pode configurar ou que a própria Blackmagic pode implementar de novidade no futuro. Então, aqui você vai encontrar a área HDR. Vou pressionar e aí você vai ver que você tem a área aqui Black, Dark, e se você olhar na interface, você também vai ver que também está aparecendo lá a ferramenta HDR. E se você quiser navegar entre eles, você tem aqui a função Preview e Next Zone. Tá? Eu vou fazer com a mão direita para ficar mais fácil. Então o Black vai sair, o Dark você vai ver que vai vir para cá, beleza? Aqui Shadow, continue apertando, veio para cá. Vou voltar agora, Zone, voltei aqui para o Dark, voltei aqui para o Black. Aqui embaixo a gente tem todos os ajustes que a gente tem na interface, né? A saturação, exposição, o Zone, Pivot ali do Black, consegue ver subindo. E a gente tem aqui o Fall Off das zonas também. Se você quiser mudar de visualização e olhar aquela visualização de zonas, também dá. Deixa eu te mostrar aqui. O que a gente vai fazer é pressionar esse último botão. Está escrito Switch to Zones Graph. Vou pressionar e aí você viu que na interface também mudou. Vou fazer mais uma vez. Vou vir aqui, ó, Switch to Wheel View. Pronto, Wheels. Apertei mais uma vez. Zones. Aqui embaixo, você vai decidir, por exemplo, vou pegar aqui o Dark, vou mudar aqui de Zone, e aqui no Zone Pivot é o ponto que o Dark vai ficar estabelecido. Lá na interface você consegue ver bem o resultado. Agora aqui Zone Fall Off é essa parte vermelha que indica como é que vai ser o degradê, né, dessa ajuste aqui. Então eu vou voltar para a parte inicial e vou ligar a função Highlight para você ver como é que funciona. Eu vou apertar aqui esse botão, Switch to Wheels View, pronto. E aqui, ó, se eu ligar a função Highlight, a gente consegue ver o que cada área está fazendo. Tá? Então se eu tocar aqui no Dark, você consegue ver o que a área Dark está fazendo. Vou mudar aqui de zona. Se eu tocar no Shadow, agora a gente está vendo o que a área Shadow, né, compreende aqui. Vou mudar de zona de novo. Agora eu tenho um Light aqui. Vou tocar no Light e aí você consegue ver com o Highlight o que essa área mexe também na imagem. Deu para entender a ideia? Então tudo isso foi porque eu tenho o Highlight ligado, tá bom? Isso é perfeito para você conseguir ver cada controle, né, da paleta, né, de HDR, onde ele está mexendo na sua imagem, né? Então basicamente a gente cobriu todos os setores aqui com o Minipanel. Tem mais algumas coisas que eu não cheguei a mostrar, mas são autoexplicativos. Por exemplo, aqui o RAW vai abrir a área do RAW. Aqui Motion, na verdade é Motion Effects, então é a área de redução de ruído, né? E assim por diante. Ok, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenha ficado mais claro como é que funciona o Minipanel e por que a gente usa ele. O Minipanel você vai ter a opção de trabalhar muito mais rápido, com agilidade e muito mais conforto. Quando você termina as coisas que você tem que fazer mais rápido, você vai ter mais tempo para sofisticar o seu produto. Você vai ter mais tempo para experimentar coisas e, claro, atingir um melhor resultado. Então, espero que você tenha gostado, que tenha aproveitado bastante o vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!